Estava falando aqui com o pessoal, quem é paciente que está entrando, se quiserem assistir, vai ser uma live sobre implantes dentais. Vamos falar sobre o controle bacteriano dos implantes, algumas doenças que acontecem em torno dos implantes. E para você que é implantodontista, cirurgião dentista, vai ser bacana esse bate-papo. Estamos com três feras aqui da odontologia. Em especial, o professor Dr. Marcelo Abla, que já chegou aqui, o nosso convidado especial. Seja muito Obrigado, André. bem-vindo, Obrigado. professor Dr. Fernando, professor Dr. Gustavo. Uma alegria ter vocês conosco, nossos consultores. E eu vou só fazer uma breve apresentação, não vou me alongar, para vocês conversarem aí. Aí vocês esquecem de mim, vocês são os principais. O professor Dr. Marcelo Abla é especialista em implantodontia, especialista em biologia celular, mestre e doutor em implantodontia, criador de conteúdo do canal Habla Mais lá no YouTube, tá, pessoal? Podem ir lá conhecer. Também temos aqui, dividindo a tela conosco, o professor Dr. Gustavo Cruz, especialista em ortodontia e prótese dental, mestre em implantodontia. Professor Dr. Fernando Cruz, especialista em prótese dental, mestre em implantodontia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Andréia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma delícia estar aqui. Muito bom, né, gente? E vamos começar a falar de implantes, porque o pessoal quer ouvir isso, não é mesmo? Então, ó, a primeira pergunta, professor Dr. Marcelo Abra, eu vou fazer para o senhor e os meninos aí, que são os nossos consultores, podem comentar, são feras também no assunto. O que mudou em sua clínica, professor, depois que começou a usar o ProRio em seus pacientes? Posso começar antes disso? Claro. Queria lembrar um fato que eu vivi com os dois, né? Na época, o Cruz, eu tinha um curso de especialização e ele falou, Abla, queria levar os produtos para apresentar. E eu conhecia pouco a Lumina e conhecia muito pouco o ProRio. E, para quem não sabe, da família dos meninos, e é um grande pesquisador, desenvolvedor de implantes, com vários prêmios. Eu falei, lógico. Eu achei que ele vinha, e aí vieram os meninos. Aí eu vi que a beleza da família é genética, né? E tem para os dois gostos. Tem dois moreno. O Gustavo sempre elegante, passa décadas e o Gustavo elegante, né? E aí os meninos chegaram e apresentaram o produto, o ProRio e a Lumina. Vocês lembram disso? Lembro. A gente foi fazer um hands-on e vocês mostrando como dobrava a Lumina. Eu falava, gente, mas que sacada e tal. E aí eles mostraram o ProRio, que a gente está aqui para falar hoje. Andréia, eu falei, que interessante, né? No primeiro momento, quando você pega o ProRio, você não é dentista, né, Andréia? Você é colega? Não. Ele tem um odor, um cheiro, que lembra muito, quem é mais velho, os tratamentos de canais antigos que se faziam. Exatamente. Né? Era uma medicação que se colocava no canal. Aí eu olhei aquilo, falei, mas será que vai funcionar? Aí os meninos me deram e levei para a clínica. Eles já escutaram essa história várias vezes. E aí comecei a utilizar. O grande problema que a gente tem no consultório é principalmente as próteses protocolo. Eu vou deixar para você perguntar mais para frente disso. Né? E aí, hoje é unânime. Todas as salas da Clínica Habla, né? Todo mundo que já trabalhou na Clínica Habla sabe, todas as salas têm o ProRio. E chega o absurdo do paciente, e eu vou contar no final da live, o paciente consegue medir o quão corrido eu estou no dia a dia quando eu uso o ProRio ou não. E depois eu conto isso. Muito legal. Muito legal. E qual é a sua experiência na sua clínica? A gente dia a usa dia. hoje, eu sou, que nem você falou, eu sou implantodontista de formação, então implantes é o nosso carro-chefe. A implantodontia é fantástica, ela melhora a eficiência mastigatória dos pacientes, melhora o conforto para eles mastigarem, né? Mas ela traz alguns inconvenientes, porque quando você perde o dente, o processo alveolar ele vai entrando num processo de remodelação. E alguns
e querendo ou não, uma conexão que você tem, por mais que tenha uma estabilidade mecânica muito boa, ela é uma conexão, ela é um encaixe. Isso vai gerar micromovimentação. E a boca é um mar de bactéria. Para quem não entende isso, você, André, que não é dentista, a boca é como se fosse um oceano de bactérias. Então, as bactérias elas vão proliferar em qualquer fenda, em qualquer espaço que elas acharem. Por isso que dentista é tão chato, entendeu? Porque a gente briga todo dia com uma população, 5 vezes a população mundial que tem na sua boca de bactérias. E são todas muito ruins. E aí, o que acontece? Inexoravelmente, na hora de você desmontar uma prótese para fazer manutenção, dá um cheiro horrível. A minha esposa trabalhava comigo na clínica. Quando ela sabia que tem um procedimento que chama desmontar a prótese tipo protocolo, e aí os dentistas vão saber o que é. Quando ela sabia que era isso, ela mandava desmontar na última sala. Não importa se era eu que ia desmontar, quem ia fazer. Porque sai um cheiro que o paciente olha para tua cara e fala assim, doutor, tá tudo bem? É a primeira frase que eles falam. Verdade ou não é? Verdade. Né? E esse odor gera um desconforto tanto para o profissional quanto para o paciente. Porque quando você não tem um recurso para mostrar como que você pode solucionar, você fica tentando desviar da situação. Porque você vai olhar para a cara dele e falar, não, é isso mesmo? Antigamente eu falava, mas as pessoas não sentem, é por isso que você precisa voltar para fazer a manutenção e tal. E aí, quando a gente começou a usar ProHeal, eu colocava, eu não sei, eu até queria saber da experiência, eu chamo ele dos meninos, tá? Isso mesmo. Eu até pedi para você não me chamar de velho, mas agora que eu vou chamar ele de meninos, você vai ter que continuar me chamando de senhor mesmo, porque eu tô velhinho. E aí, eu até queria saber dos meninos, a experiência deles. Por quê? Porque depois que a gente começou a usar ProHeal, nós desmontamos os protocolos, às vezes o paciente não volta no retorno e não tem mais odor. Zero. Isso mesmo. É uma experiência mesmo. Né? É a mesma. E, na verdade, a gente tá aqui, ó. Começou na clínica sem saber o que era essa realidade de desmontar, de ter os pacientes retornando com odor. Era que a gente já começou, quando a gente começou, a gente já estava com ProHeal na clínica há muitos anos, né? Então, na nossa clínica já não tinha, muitos anos a gente não sabia o que era isso. Até começar a pegar o paciente de outros lugares. E aí, acontece fatos, tipo aquele que a gente estava comentando, né? Que o próprio paciente pede para usar. Então, sem dúvida. Às vezes na clínica, eu estou corrido e quem cuida do ritmo são as auxiliares. E aí elas mesmas chegam para mim. Já teve casos que eu montei o protocolo, o paciente voltou e falou assim, fui embora, eu não senti o gosto daquele remédio, não. Pede para o doutor abrir tudo de novo e botar o remédio. E dá um trabalho, André, de montar o protocolo, né? E o próprio paciente pede. Eu acho que o grande apelo disso é que isso que é fantástico, né? As pessoas falam, mas eu vou fazer uma pasta e vou... semana passada, eu desmontei uma prótese que estava instalada há 5 anos e não tinha sido removida. O paciente sumiu, pandemia e tudo mais, voltou depois de 5 anos. Não parecia protocolo. Tinha placa, tinha tártaro, mas não tinha odor. Então, eu sei que vocês seguram a fórmula, eu até ia perguntar a fórmula, mas vocês seguram a fórmula a 50 mil chaves, né? Exatamente. A André falou que não. A André já me deu o script, falou assim, não pode perguntar a fórmula. Mas o grande X do produto é a durabilidade, é o veículo. Quer dizer, ele transforma o produto em longevo. Sim. Porque se a gente for avaliar, por exemplo, a eficácia de outros antissépticos, a clorexidina é excelente. A clorexidina é tão eficaz ou até mais do que o ProHeal imediatamente. Imediatamente.
só que a clorexidina é solúvel, né? Ela é hidrossolúvel. A saliva começa a corroer aquela clorexidina. Mesmo se você usar em forma de verniz, em forma de gel, ela mesmo assim é hidrossolúvel, então ela vai saindo. Já o ProRio não. O ProRio não é hidrossolúvel e não é lipossolúvel. Então ele se mantém estável por muito e muito tempo. A gente, com artigos, né, com LCT, a gente conseguiu ver que pelo menos 5 anos ele fica no local. Mas a gente tem experiência própria nossa aqui na clínica de 18 anos no local, o ProRio no local, né? O Mauro está falando que é uma honra ter o Haroldo Vieira aqui. Hoje eu almocei com o Haroldo. O Haroldo é da VM. Eu nem sabia que o Haroldo estava aqui. Hoje eu estou o stalker do Haroldo e o Haroldo está meu stalker. Estamos o dia inteiro juntos. Muito bom. Almoçamos junto à noite no jantar. E é bom ter o Mauro aqui, né? Eu admiro o Mauro Cruz demais, gente. Para quem não sabe, precisa... Então, a família de vocês, ela soma muito para a odontologia, né? Pela criatividade e pelo empreendedorismo que vocês... E a gente vê vocês agora, a nova geração, estimulando isso e mantendo isso. Agora vocês precisam começar a criar produto, hein? Porque vocês só estão usando os produtos que os velhos criaram. Criar não é problema não, Marcelo. O problema é botar no mercado. Não, mas só conta pra gente o que vocês estão criando. Professor Marcelo, o professor Mauro já tem 70 produtos catalogados lá na empresa. A gente não consegue lançar 2. Ele tem mais 78 mais guardados. Já sei que você vai falar que na época dele era mais fácil fazer registro na Anvisa, né? Não. O difícil é divulgar. Ele falou, eu invento e vocês divulgam. É difícil emplacar um produto no Brasil, né? Vocês são produto... vocês não têm concorrência no mercado. Temos. Né? Nem Ou ele adota aquela filosofia ou ele não adota. Então, quer dizer, a dificuldade que se tem, e eu estava até discutindo isso com o Haroldo Vieira hoje, é educar o mercado. Eu nem diria... O termo que o pessoal de marketing usa, e aí se você for de marketing, você me desculpa, Andréia, mas eu não gosto muito, que é catequizar. Catequizar, eu acho que ninguém catequiza ninguém aqui, não é religião, não é igreja. Mas é trazer informação, mostrar o benefício, mostrar como que você soluciona as suas dificuldades do dia a dia. E tem solução para tudo no mercado. Né? Ter odor em prótese hoje não faz mais sentido. Não, de jeito nenhum. Né? Não. E nenhum tipo de prótese, né? Não só na protocolo, que era o grande calcanhar de Aquiles, né? Da implantodontia, vamos falar assim. Mas qualquer tipo de prótese. Provisório, é que o cheiro do protocolo era uma coisa assim absurda. Assim, incomodava todo mundo, né? Dentista e paciente. E aí você acaba caindo no subterfúgio, né? Você acaba caindo nas desculpas. Tipo, não, é assim mesmo. Nossa, quando o cara fala, é assim mesmo, não pode. O paciente quer morrer, né? Não pode. Não. Eu assim... E todo mundo está acostumado a ouvir o é assim mesmo, né? Você vai no hospital, acontece alguma coisa errada, todo mundo já sabe que o pessoal chega lá e fala, é assim mesmo para tudo, mas ninguém fica satisfeito de ouvir o é assim mesmo, né? Não é legal, né? Você sabe que hoje eu tenho um propósito que eu procuro tratar o outro da maneira como eu gostaria de ser tratado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas dentro da Clínica Habla e das empresas que eu participo, que fora o canal Habla Mais, né, que é uma plataforma online, eu tenho uma empresa de atendimento residencial. Sou sócio de uma empresa que, inclusive, com o Juca, que está aqui também, entrou na live. E a gente usa o ProRio também na empresa de atendimento residencial. Até quero um parênteses depois para a gente conversar disso. E sabe que eu sou responsável nisso? Em todas as empresas? UX, User Experience. Eu sou responsável pela experiência do cliente nas empresas. Entendi. Pô, bacana. Porque é isso. Hoje a coisa fundamental para você ter é você garantir uma experiência para o teu cliente fantástica. Quer dizer, se você tem um produto que descontamina a prótese dele, que tira odor, tal,
Por que você não usa? Exatamente. Vamos fazer diferente. Por que vocês não lançam uma campanha para quem está na live? São só 16 pessoas, e até eu lanço essa campanha. Se vocês quiserem, eu banco, se vocês não bancarem. Para todo mundo que assistir a live, a gente compra o produto. Se o cara não gostar, ele devolve o produto e a gente devolve o dinheiro. Sim. É impossível o cara não gostar. É impossível. Posso emplacar. Olha, eu tô achando que o senhor é marqueteiro, hein? Falou mal do marqueteiro. Eu sou dentista de formação. Não, é excelente. E assim, a gente fala por experiência, né? O doutor Gustavo e o doutor Fernando sabem. Nós vendemos ProRio todos os dias, colocamos assim, experimente o produto. Ninguém reclama. Eu não estou falando aqui realmente para gabar, não. Até aproveitando, nós estamos aqui doando nosso tempo, nós 4 aqui, justamente como utilidade pública, né? Para aqueles que ainda não conhecem o produto, tenham oportunidade, porque realmente é o que vocês falaram, é inadmissível hoje ainda termos problemas com prótese, com implantes, porque o ProRio está aí há anos no mercado, e é brasileiro, então custo baixo, empresa mineira de Juiz de Fora, grande cientista, de dentista para dentista, né? Vale ressaltar, né? Isso é muito bacana. Isso mesmo. O patrão já aprovou, ele escreveu aqui, pode lançar a campanha. Ótimo, se ele aprovou aí. aí. Se aprovou, tá tudo certo. Só tem que pedir para o Haroldo não postar isso na VM, porque aí o impacto é grande, né? Pode postar na VM. É isso que a gente quer, impacto grande. E, pessoal, tá valendo, hein? Todo mundo que comprar, pode ir lá na loja virtual prorio.com.br, pode comprar, nós devolvemos o dinheiro se não aprovarem, tá bom? Combinado? É fantástico. E agora, professor, já que eu tô com a palavra aqui, né? Tô muito faladeira hoje. Eu vou aproveitar para falar com o senhor, os meninos vão aí também comentando sobre a propriedade antiaderente do ProRio, né? Que é nas superfícies, como fios de sutura. O senhor utiliza? Você me pegou, né? Eu falei para você. Não. Eu não utilizo. Há muitos anos eu utilizo fio de sutura reabsorvível, né? Eu faço a gestão de retorno do meu paciente, ela acaba sendo de longo prazo. Então, eu faço as cirurgias e, a não ser nos casos que tem que retornar para aplicação de laser, mas mesmo nesses casos, os fios de sutura que eu utilizo são reabsorvíveis. E eu nunca vi a necessidade de utilizar. Os meninos já tinham me falado disso no passado, né? E eu queria saber deles, se eles utilizam, com que fios e tal, para até aprender. De repente eu estou comendo bola em alguma coisa e posso melhorar. Bom, eu acho que a gente adapta, né, os materiais que a gente utiliza à nossa realidade também. Eu entendo o fato de usar o fio de reabsorvível, mas eu utilizo o fio reabsorvível também, mas utilizo muito a seda também. Utilizo nylon, e eu acho importante conhecer, utilizar pelo menos um tempo vários materiais. Então já utilizei outros fios também, mas a regra na minha clínica diária é a seda. E teve, por acaso, você falou, saber se vocês usam. Hoje teve uma paciente que ela é de Fora, eu removi as suturas dela, quase todas, e eu deixei uma sutura para tirar depois. E aí ela esqueceu, depois viajou e acabou ficando 1 mês e meio com uma sutura, um ponto só. E ela voltou hoje para eu remover. Eu removi a sutura, tá com biofilme no nó, na sutura mesmo, mas o resto do fio tá pretinho, brilhando, até hoje. 1 mês e meio com seda, hein? Não é mole, não. O fio tá ali, no lixinho ali da sala do lado ali. Você tá no consultório ainda? Vai embora para casa, Leandro. Estamos. O Gustavo está aqui, ó, em cima de mim. O Gustavo está no andar de cima, no andar de baixo. Gente, que isso?
Então, o Mauro é pior do que era meu pai. Meu pai me liberava mais cedo do consultório. O Mauro está fazendo a gente trabalhar muito, professor Marcelo. Tá louco, filho. É por isso que ele vive fazendo evento lá no hotel. Pois é. Por isso que o quê? Ele vive fazendo evento no hotel. Ah, sim. Não vai mais pro consultório, tem os dois para trabalhar. E eu, agora meu sobrinho entrou na live, eu vou falar ao vivo para ele. Não tenho um herdeiro para a clínica, acredita? A clínica tem 65 anos, na minha família ninguém quer fazer odonto. Estava sentado na mesa há uns meses atrás, aí eu falei, quem vai herdar a clínica do vô? Mas fez um silêncio assim, crucial na mesa, assim. Aí você escutava o grilo, cri, cri, cri. Caramba. Agora eu queria aproveitar para pedir o professor Dr. Fernando para falar sobre o trabalho dele com fios de sutura, para o professor conhecer. Pegando esse gancho aí que o professor Marcelo falou e o professor Gustavo, eu fiz um trabalho que a gente até publicou na Triple O, que é a 8ª revista de maior índice de impacto na odontologia, né? Uma revista assim, muito bem, muito crítica, né? Onde a gente fez um trabalho passando ProRio no fio de seda. E 15 dias o paciente usando fio de seda, com ProRio, cresceram metade das bactérias do que 3 dias o paciente usando fio de seda normal, sem o ProRio. Então, olha a tranquilidade. Você vai extrair um siso, vai usar um fio de seda para não incomodar o paciente, para facilitar a cirurgia. E depois de 15 dias, cresceram metade das bactérias do que 3 dias o paciente com fio de seda sem nada, que é o controle, né? Então, olha a tranquilidade para poder trabalhar. Se usa o fio de nylon, a gente recomenda passar no nó do nylon, porque o nylon não tem espaço vazio, então não vai crescer biofilme no nylon. Mas no nó do nylon fica espaço vazio. Então, no nó do nylon, vale a pena a gente colocar o ProRio. Como é que vocês passam? Passa igual a gente, todo digital, 2 dedos, pega o fio e vai saturando ele todo. Só que é importante, pessoal, lembrar que não pode molhar o fio na água, hidratar no soro ou na água, porque o ProRio não adere em nada que está molhado. Depois que o ProRio está no local, você pode jogar água que ele não sai, porque ele não é hidrossolúvel. Porém, para você impregnar, o local tem que estar seco, tem que estar bem seco. Então, você pega o fio, passa nele com polpa digital, 2 dedos vai puxando. E aí tem 2 vantagens nisso aí, tá? De você passar o ProRio no fio de sutura. Primeira delas, quando você vai passando porta-agulha, o fio não agarra mais no porta-agulha. É como se o fio tivesse encerado com o ProRio. Ele desliza no porta-agulha. Então, facilita você fazer a sutura, tá? E outro ponto é que você praticamente não tem crescimento de biofilme. Acaba tendo, porque a gente não tem a boca estéril, né? A gente sempre tem bactéria na boca. Só que essa bactéria, quando ela está solta na boca, ela não faz mal para a gente. Quando ela está séssil, está colada no biofilme, que ela faz mal para a gente. Então, cresce muito pouco biofilme no fio de sutura. Então, você vai remover a sutura, 10 a 7, 15 dias, o paciente sente muito pouco na hora de remover, porque não tem inflamação causada pela bactéria. Você só tem inflamação causada pela ferida cirúrgica, né? Pelo corte que você fez. Ali você tem aquela inflamação. Mas você não tem bactéria competindo. Você não tem aquele tecido vermelho inflamado. Então, é muito mais fácil você remover a sutura. O paciente não sente dor. E isso é um grande diferencial. Hoje a gente vê o mercado oceano vermelho, né? Muitos dentistas trabalhando. E aí, se o professor Marcelo remove a sutura sem dor e eu removo a sutura com dor, eu traumatizo o paciente. Na hora de fazer a cirurgia, vai lembrar do professor Marcelo. Falou, opa, o professor Marcelo usou um negócio aqui que a sutura dele não doeu. Isso é importante. Já é um diferencial. Coisa simples, coisa que não onera o custo, porque a dose do ProRio é 80 centavos. Então, não onera o custo, facilita e te dá a tranquilidade para trabalhar. Por falar em dose, vocês sabem qual das 2 embalagens que eu mais gosto? Pois é. Boa pergunta, a menor. É mesmo? Por quê? Ela é mais fácil de aplicar. Ela é muito mais fácil de aplicar. A ponteirinha, na minha sala, normalmente eu fico na sala... Na clínica são 4 salas, eu fico na 2, né? Meu pai sempre ficava na 1, eu sempre fiquei na 2, e a minha sócia Renata sempre ficou na 3. E a 4 é só quando tinha alguma urgência, né? E aí as outras salas o pessoal vão rodando, os outros dentistas. Então, na minha sala fica aquele ProRio, o grandão, né? E vira e mexe, eu vou nas outras salas, eu falo, por que o pequeno está aqui nessa sala e na minha sala tem o grandão?
Eu falei que você usa mais. Eu falei, mas o outro é mais difícil, tem que ficar tirando as pontas, tem que ficar trocando. Esse daqui já está na ponta certinha, você já abre, já já coloca, vai fácil. É uma ponta só, o menor, né? Fica mais fácil de aplicar. Eu recebo, professor, muitas mensagens no saque sobre aderência de bactérias em dentes provisórios. O senhor também tem esse problema? Utiliza o ProRio para eliminar, né, esse problema na clínica? Você só está me judiando, né? Hoje, até conversei com o Haroldo, hoje a gente não usa mais muito os dentes temporários, né? Hoje, basicamente, o que a gente usa de temporário de longa permanência é PMMA e próteses provisórias de curto tempo é o mocap, né? A minha experiência nisso, ela é baixa. Eu sei que no site vocês até recomendam que quando a prótese está bem aderida, o cimento, na verdade, ele é para selar, né? Então, o ProRio faria muito bem esse papel, né? Por causa de odor. Mas eu também tenho pouca experiência em relação a isso. Eu vou deixar os meninos somarem. Porque, na verdade, o provisório, quando a gente faz resina acrílica convencional, por mais que você dê um polimento adequado, faça uma proporção ideal de monômero e polímero, fica porosidade. E nessas porosidades, a bactéria pode aderir. E outra coisa, qualquer plástico tem alta energia de superfície. Tanto é quando um plástico quebra, o que a gente faz? Tira a gordura e aplica de novo uma resina ali em cima, né? O plástico é fácil você colar. Energia de superfície é muito alta. A gente tinha até a brincadeira do pente quando criança, esfregava o pente na roupa de plástico, colocava no cabelo, o cabelo arrepiava, né? Porque o acrílico tem muita energia de superfície. Por isso que o provisório mancha com o passar do tempo. Ele adere, porque ele fica ali na boca chamando tudo para próximo dele. Ele tem alta energia de superfície. Então, quando você passa o ProRio no provisório, você diminui essa energia de superfície. Ele passa a não ter tanta energia de superfície mais, então ele meio que repele. Ao invés de chamar as bactérias para ele repele as bactérias. E além disso, ainda tem um efeito físico, que esses pequenos micro porosidades que tem, você sela com o ProRio, porque ele parece uma cera, parece uma graxa, então vai selar aquele orifício ali. Então você tem esses dois efeitos. Você tem o químico, né? Você diminui a energia de superfície do provisório e você também vai eliminar aquele poro do provisório com o ProRio, o efeito físico dele. Então, mas realmente... Oi? E a experiência nossa é que isso funciona. Lógico que o provisório, o acrílico feito no consultório, ele é muito poroso. Mas mesmo o acrílico prensado, o acrílico das protocolos, mesmo o PMMA fresado aqui na fresadora, ele dá uma diferença. A gente não, com esse tipo de material, a gente não tem trabalho publicado, a gente chegou a fazer até uma pesquisa, uma tese de mestrado em Caxias do Sul, só que ele já utilizou próteses que já estavam na boca. Agora, se você pegar uma prótese que ainda não foi na boca, um protocolo que ainda não foi na boca, passar na cela dele, esfregar na cela dele com força, eu esfrego na prótese inteira, menos na vestibular, porque amarela um pouquinho. Esfrego na prótese inteira, na parte em contato com a mucosa, no resto todo, menos na vestibular. E aí eu tiro, né, com o papel todo o excesso, tiro com guardanapo, porque eu já percebi que com gás e com algodão ainda fica um gostinho, o paciente ainda sente. E a gente ainda não fez o trabalho, mas a diferença clínica é muito visível. É muito visível. Você falou uma coisa que eu ia falar, lembra quando eu falei do meu sócio da empresa de atendimento residencial? E era isso que eu tinha guardado para contar para vocês. Nós tivemos, na empresa de atendimento residencial, são as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? E aí a condição de saúde fica mais precária. Uma coisa que vocês sabem que acontece muito é a Cândida albicans, que forma, principalmente, e aí ela vai colonizando, ou ela está colonizando na boca, ou ela está colonizada na prótese. E aí você trata da boca, aí quando trata da
da boca, volta com a prótese para a boca e volta a cândida para a boca. E aí fica transitando. A cândida fica entre a boca e a boca e a prótese. E num caso desse, que a gente estava com muita dificuldade de tratar, eu fiz exatamente isso, Gustavo, que você estava falando. Eu peguei o ProRio, e eu não sabia, vocês nunca tinham me falado isso. E eu passei no palato da prótese, esfregando mesmo, com o dedo. E aí depois peguei gás e friccionei, né? E deixei. Falei, o paciente vai ficar sem a prótese até a mucosa melhorar. Quando ela voltou, teve a remissão da cândida. Exatamente. Né? Então, assim, exatamente. Foi um caso emblemático nosso dentro da empresa de atendimento residencial, da Gente Odontocare, e foi fantástico, porque essa foi a solução. Eu achei que eu tinha criado, que eu ia dar uma ideia para vocês, aí, ó, você já sabia disso. E faz toda a diferença, professor. Mas você criou, né? Na prótese protocolo, a gente não passa só na úncula, a gente passa em toda a célula da prótese, né? Mesmo ela estando toda convexa, né? Mesmo assim, onde tem contato com mucosa, a gente passa o ProRio. E uma coisa que a gente acha que o ProRio tem gosto, o ProRio não tem gosto. Se tiver curiosidade, pode passar na pontinha do dedo e botar na língua, o ProRio não tem gosto de nada. O ProRio é igual vaselina, não tem gosto. Só que o odor dele é desodorizante, é um odor forte. Então você sente o cheiro e parece que está sentindo o gosto. Mas ele não tem gosto de nada, não. Mas se remover o excesso... Essa eu aprendi, hein? Essa eu aprendi. Eu nunca tinha feito isso. Mas se você remover o excesso, e você pode falar com o paciente, olha, o que eu estou botando aí é um antibiótico tópico em você. Hoje você vai sentir esse cheiro, o gosto. Amanhã já está tudo bem. Você já não isso eu falo. Gosto. Eu ainda brinco, falo assim, hoje é o dia para você comer na casa da sogra, se a sogra não cozinha bem. Mas eu não sabia que não tinha gosto, que é só o cheiro. Não tem gosto. É só o cheiro. Só que o cheiro é mais forte, então acho que é o gosto. Mas pode provar, pode botar na língua que não tem gosto, não. Eu vou provar. Eu posso fazer um complemento aqui sobre artigo na prótese protocolo? Na prótese protocolo não, dente provisório que vocês falaram. Aí nós temos sim um artigo que foi publicado na Prótese News em 2019. Ele chama-se, isso, da revista Haroldo, que está aqui presente, Controle das Condições Periodontais em torno de coroas temporárias com antisséptico ProRio. É um teste clínico randomizado. Ele está disponível, inclusive, no nosso site. É o artigo 159 de publicações científicas com os nossos produtos. Se vocês quiserem lá depois dar uma olhada no artigo, nos resultados, vale a pena. E vocês já falaram aqui da prótese protocolo, que estava no script para falar, mas se vocês quiserem comentar um pouco mais, porque nós temos observado nos nossos clientes, novamente falando do site aqui, a utilização muito larga em prótese protocolo, né? E nós preconizamos aqui os cientistas, né, a utilização dentro da úncula e também na superfície da prótese. O senhor utiliza sim, professor? Quer falar um pouco sobre isso? Essa da superfície da prótese eu aprendi hoje, né? Eu utilizo sempre na parte da conexão, na parte fêmea, né? Não na parte... Na parte macho, eu utilizo... Quando eu vou fazer as próteses parafusadas, eu uso muito implantes do tipo Cone Morse, né? E hoje eu uso muito base T. Então eu acabo fazendo muita prótese parafusada em cima de base T. E eu tenho utilizado, sim, dentro da conexão do próprio implante. Então, na conexão do implante com a base T. E nas próteses protocolo eu uso quando eu vou fazer o parafusamento do pilar cônico, né? Eu coloco, e depois, quando eu vou fazer o parafusamento da prótese. E aí eu queria fazer uma pergunta, se eu posso, Andréia? Claro. Qual que é o impacto do ProRio na periimplantite? Pergunta. Se você coloca o ProRio e não coloca, vocês que utilizam isso há muito tempo, vocês acreditam que tem alguma incidência, diferença, não diferença? Sim,
Sim, eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco o Gustavo vai querer falar, que ele está regalando o olho, ele vai querer falar também. Mas antes, deixa eu falar o comentário do professor dele, que está falando condicionamento gengival não tem nada igual. É até um poema isso aí, professor dele. Mas realmente é verdade, não tem nada igual. Você precisa de condicionar a gengiva e passar o ProRio. Realmente não tem nada igual. E o paciente não sente nada também. Às vezes a gente vai fazer uma ponte fixa, vai fazer o pôntico no formato de ogiva, né, para apertar a gengiva. E às vezes você condiciona, o paciente sente dor. Quando você passa o ProRio ali no pôntico, o paciente não sente dor. Tá? Professor Bruno Justi acabou de entrar. Esse artigo que a Andrea falou é da esposa dele, da professora Vivian. Que esse artigo que a Andrea falou do provisório é da esposa do professor Bruno, que acabou de entrar aí. Mas respondendo a sua pergunta, professor Marcelo, quando você tem uma bactéria atuando no local, você tem que combater de fora para dentro e de dentro para fora. Quando você passa o ProRio nos seus componentes protéticos, você está combatendo de dentro para fora. Você está evitando com que o movimento de dentro para fora aconteça. E de fora para dentro você tem que associar antibiótico terapia, fazer uma raspagem, fazer um debridamento, alguma coisa mecânica. Então você atua de duas formas. Você atua de fora para dentro, que todo dentista faz, né? Fazendo a raspagem, antibiótico terapia, por aí vai. E de dentro para fora, o único jeito de atuar é você limpar aquela conexão e passar o ProRio. Não tem nada que funcione melhor de dentro para fora do que o ProRio, por conta da longevidade que o senhor falou no começo da live. Né? Imediatamente, a clorexidina dá o mesmo resultado. Só que há 2 dias, a clorexidina foi embora. E o que são 2 dias na vida do paciente? Né? Numa prótese na boca do paciente. 2 dias não é nada. Então não faz diferença. Agora, com o ProRio faz muita diferença. Faz diferença no tratamento, mas lembrando, não é único, né? Não adianta estar com periimplantite e você botar o ProRio só. Não é só isso, de jeito nenhum. São N fatores que você vai ter que atuar, tá? Só que um deles é passar o ProRio. E outra coisa, se você passa o ProRio desde o primeiro dia, você já evita essa situação. Tem grande chance de evitar essa situação. Respondido? Gustavo quer falar da coisa? Gustavo vai falar, depois eu falo. Eu digo assim, o principal é isso, evitar. A gente não... Para que a gente vai ter um problema, né? Justamente. Aí você fala, mas a Conimorse, ele reduz muito a bactéria. Realmente reduz muito. Para a maioria das pessoas, inclusive a gente vai pegar vários... Se a gente acompanhar vários implantes, a gente vai ter uma grande quantidade de implantes com uma manutenção da altura óssea e tudo, mas algumas pessoas são mais susceptíveis ao desenvolvimento desencadear o processo inflamatório ser desencadeado. Tem inclusive alguns trabalhos aí mostrando que recomendando não fazer a sondagem em implantes, porque às vezes em algumas pessoas a própria sondagem, para você ver se o suco está sadio, pode desencadear uma periimplantite. Então, cada coisa que o Conimorse por si só não é suficiente para a gente poder acabar com as bactérias, porque a gente tem movimentação da conexão. Então, a conexão, na hora que movimenta, mesmo o Conimorse, ela aspira a bactéria do meio bucal, na hora que ela abre e aspira a bactéria, na hora que ela volta, ela sopra a bactéria, expele bactéria, impregna a bactéria no tecido, por isso a periimplantite. No Conimorse é tão pouco que talvez a gente não perceba isso clinicamente em muita gente, mas algumas pessoas vão passar por isso, e se a gente puder evitar, a gente pegar daqui a muito tempo, a gente ter os nossos pacientes felizes, satisfeitos, é muito melhor a gente do que ficar lidando com o problema. Eu migrei, né? Eu uso o Conimorse há 25 anos, mas eu migrei no fluxo de prótese. Eu usava o conceito one abatement, one time. Então, colocava o componente protético, deixava e fazia a prótese cimentada por cima. Com todos os riscos da cimentação e tal. Né? Tive muito abscesso gengival por próteses cimentadas. Né? Não adianta a gente contar outra história aqui, porque o cara vai fazer no consultório e vai ver. E aí, quando eu migrei para o digital, eu acabei voltando para aquele conceito de prótese parafusada direto sobre o implante. E isso me deixou realmente desconfortável. Foi um conceito que eu olhei e falei,
Sabe quando você tem a sensação que você está voltando para trás? Para trás. E aí eu falava, eu não queria isso. Mas no fluxo do dia a dia é a melhor entrega, é a mais efetiva, tal. Aí eu falei, como que eu posso minimizar isso? Criando esse novo fluxo digital. Falei, putz, ProRio. Eu vou começar a passar ProRio em todas as próteses que eu for parafusar e finalizar, eu vou passar ProRio. E vocês sabem, quando o paciente está com mocap, tá mesmo com uma prótese temporária, aquela gengiva está demasiada, está feia. E aí colocava com o ProRio, o paciente às vezes voltava para um ajuste oclusal. Lembra que eu falei para vocês no começo da live? Os pacientes retornam pouco. A gente procura ser muito efetivo. Numa cidade que nem São Paulo é difícil aquela coisa voltar e tal. A dinâmica é outra. Mas quando eu encontrava com o paciente, via o paciente, eu olhava e falava assim, sabe quando você tem a impressão de falar, fez a diferença? Sim. Sim. Então, eu acho que nesse novo normal, desse fluxo digital, onde a gente utiliza muito base T, está voltando a parafusar as próteses dentro dos implantes, eu acho que você manter aquele sulco sadio, eu acho válido, né? Que nem você colocou no início, a infecção vem de fora para dentro e também ela se instala de dentro e alimenta fora, né? Sim. Então, a minha experiência, ela ainda é recente, ela tem 3 anos, 4 anos, né? 5 anos que a gente está nesse fluxo digital. Já me questionei muito de mudar para aqueles munhões em zircona e a prótese cimentada por cima, né? Alguns amigos meus falam, talvez esse seja o caminho, ou esse meio termo, né? Mas isso, se tem pacientes assistindo, isso agrega em custo, você começa a subir os custos de trabalho, né? E diminui a reversibilidade. Amanhã você tem qualquer problema, hoje você tira um acesso, você vai lá, remove, você olha. Se você tem toda uma estrutura com uma prótese cimentada por cima, você tem que cortar e não tem. Perdeu a prótese, faz outra. Né? Então, eu acho que nessa busca desses prós e contras, nessa volta que a gente fez de voltar a parafusar as próteses sobre os implantes, respondendo ainda do seu protocolo, eu vou chegar lá, André, juro, vale a pena a gente reavaliar o uso do ProRio. Mas falando que o implante está colocado, o componente está posicionado, e acima do componente você tem a prótese final, que seria a prótese protocolo tipo 1 de Brånemark, que são os implantes com mini pilares e a prótese parafusada, você precisa ter muita passividade, muito torque de parafuso e muito implante para ela não bascular. É impossível isso acontecer. Não existe isso. Né? Então, você imaginar uma dinâmica de boca, o paciente comendo uma amêndoa, né? Um amendoim, e aí aquele amendoim, aquela granola, ele mastigando aqui 150 quilos de força, a granola vira um triângulo, vai para 450 quilos de força em cima de uma prótese, a prótese ela vai fazer isso. Claudicar, sim. Não tem como. E a saliva vai entrar e sair fazendo efeito de pump. Perfeito. Quem mergulha sabe o que é isso. É impossível. Perfeito. É impossível mergulhar seco só com aquela roupa de astronauta, né? Quer dizer, se você não quiser com uma prótese balance, você coloca um implante para cada dente, né? E vai para o desafio. Não estou falando que é para fazer isso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, ela vai balançar e vai ter o efeito pump e vai ter cheiro. E assim, cheiro hoje é intolerável. Você quer lotar o teu consultório? Faz uma campanha, fala que você trata mau hálito. Verdade. Lota. Então, assim, o paciente tem aquela prótese na boca, ele simplesmente, ele quer desmontar, ele não quer saber que ele tem aquele cheiro, gente. Então, é desumano não usar. Eu faço a colocação simples com os pacientes.
se o implante tem que substituir o dente, certo? O dente tem mau cheiro? Não tem. Então, por que o implante que está substituindo o dente pode ter mau cheiro? Não pode, não. Não existe isso, não. Não pode. É que, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, assim, substituir o natural é muito difícil. Você precisa de muito recurso, muita técnica, muito talento e precisa lançar mão de materiais. E hoje tem materiais que você consegue, eu não falo zerar, mas você consegue dirimir. Só que, assim, não é só o conforto do cheiro. Placa bacteriana é uma briga do dentista eterna. Quanto menos placa, mais saudável. E aí, se você pensar hoje em saúde geral, quanto menos placa, diminui o risco de infarto agudo do miocárdio, diminui o risco de parto prematuro, diminui o risco de uma série de doenças. Então, as bactérias de boca, elas são mais piogênicas que qualquer outra bactéria do corpo. Então, quanto menos bactérias você tiver, mais saudável você está. Professor Marcelo, isso aí é uma coisa que a gente já sabe, já está muito publicado, extremamente publicado há décadas e décadas, e ainda é uma visão que não emplacou. Mas eu acho que esse é o nosso desafio, né? A gente poder levar essa informação para todo mundo. Eu acho que quando a população como um todo entender que o trabalho do dentista é diminuir o número de bactérias na boca e não eliminar, né? Mas cada milhão de bactérias que tiver a menos na boca, aquela pessoa está mais saudável, aí a gente vai ter uma população como um todo mais saudável, né? Sem dúvida. Com mais qualidade de vida, né? Vivendo mais e chegando até o fim da vida com grande qualidade de vida. Sem sombra de dúvida. Eu queria agora perguntar para o professor ainda sobre a propriedade anti-fouling, né, do ProRio, ser antiaderente em superfícies, que é no mocap. O senhor tem alguma experiência com mocaps e ProRio, utilizando ProRio neles? Eu tenho medo, sabia disso? É para falar a verdade, né? Lembra que eu te falei que eu ia responder a verdade. Eu tenho medo por causa da coloração. Não, mas não amarela. Amarela na hora que você coloca. Depois você passa a mesma gaze com álcool que você passa para dar o brilho, você passa removendo aquele excesso, não fica amarelo, com certeza. Não fica? Não fica. Eu faço uma aposta. Ai. Eu lanço outro desafio aqui para o senhor. A minha mulher eu já facetei, já não tem mais jeito. Agora, só se aparecer mais alguém da família, vou fazer. Não fica. Não fica amarelo, porque ele não impregna, não. Você remove aquele... Na hora que você passa, é claro que fica amarelo. Você está passando, vai ficar amarelo. Mas você vai remover o excesso com a gaze com álcool que você passa para dar o brilho na bisacrílica, você passa com um pouquinho também no ProRio, você remove aquele excesso. Mas você faz isso logo que você tira o mocap, você tira o excesso, e você já passa o ProRio e depois você passa o álcool, ou você passa o álcool e depois você passa o ProRio? Não, eu passo duas vezes. Eu passo o álcool primeiro para dar o brilho. Eu deixo o mocap praticamente pronto. Tá prontinho, o paciente vai levantar para ir embora, aí que eu passo o ProRio. Para não remover demais, por conta disso. Porque eu não quero que remova. Porque o paciente não vai conseguir passar o fio dental, não vai conseguir passar o interdental às vezes. E é ali que vai ser meu ponto crítico. Não é para tirar aquele mocap na sessão seguinte, para poder pimentar, que é o meu ponto crítico. Mas esse é meu inferno. Exatamente. O que acontece no meu consultório? Eu faço, mocapei o paciente, escaneei, preparei tudo, mandei para o laboratório. Né? A agenda já está pronta. Aí chega a secretária e fala, mas o paciente não pode vir dia tal. Aí não pode vir dia tal. Aí ele volta com o mocap um mês depois. O tecido mole, a gengiva vem que nem uma couve-flor. Exatamente. Você não vai ver isso, professor. Mas aí você passa o ProRio no tecido mole, não? Roupa digital, passo no dedo e vou passando mesmo, esfregando. Esfrega entre a gengiva ou você esfrega em tudo? Só que tem que secar. Se não secar, o ProRio não fica. Tem que secar Agora, bem.
E se a gente secasse a gengiva e aplicasse um ProRiozinho, só que aí Antes de... Inclusive na antes de gengiva. colocar no suco ali, gengival, sabe? Também é uma possibilidade. Também é muito bom. Porque ali vai servir de isolante para a pisaqueca não entrar e não extravasar para a parte lingual. Ainda tem isso ainda. Você ainda facilita o seu trabalho. Na meia ali, ela não vai invaginar para a lingual. Porque você está colocando o ProRio ali que vai fechar o espaço, fazer efeito físico. E pior aí precisaria de uma pontinha, precisava de uma pontinha um pouquinho mais fina. Eu já sei, eu vou colocar aquela pontinha de flow naquela seringa pequena isso, e vou enrosca aplicar. e dá para colocar. Eu não sei se vai conseguir sair. Eu nunca fiz esse teste com a pontinha da Flow. Eu vou ver, eu falo para vocês. Eu não sei se Mas vai eu gostei sair. dessa ideia. Mas, essa ideia é boa. Mas com porque, o dedo cara, você faz a pressão, pessoal. Com o dedo faz a pressão que você consegue fazer, sim, consegue colocar. E às vezes eu vejo paciente quando não pode voltar com 7, 15 dias, muita gente fazendo aquela plaquinha de clareamento para poder segurar o mocap, para não quebrar o mocap, né? Aí que você vai ver o tanto que é uma gengiva sangrando quando você vai cimentar. Isso a gente não tem problema, porque a gente segue o padrão da Escola Cruz, a gente dá estabilidade oclusal, então isso isso daí não rola aqui, não. Mas tecido mole, sorte que as minhas meninas não assistem as minhas lives, porque elas vivem brigando comigo. Eu falei, pô, mas por que o cara não voltou em 15 dias? Como é que eu vou cimentar tudo isso? Olha, não, gente, por Deus do céu, às vezes eu tive que tirar mocap, eu tinha que virar paciente, botar o paciente na sala de repouso, com gelo na boca, para parar de sangrar, para poder cimentar as peças. 15 minutos. Eu já tirei, limpei, voltei com o mocap e marquei, daí a 4 dias para o paciente voltar. De tanto que estava sangrando, não tinha como cimentar. Não dá. Aí eu falei para elas, e agora tem uma solução para isso. Se o cara falar, vai falar, já tá com o ProRio, pode ficar, filho. Vou ver agora, hein? Maravilha, professor. E a impressão dos seus alunos nos cursos de especialização, quando eles utilizam o ProRio, qual que é a impressão deles? Utilizavam, né? Faz 7 anos que eu não tenho mais curso de É especialização. mesmo? Eu tinha Prime, tempo voa, velho. Você vê quantos anos a gente se conhece, hein? Eu tinha Prime e hoje eu não tenho mais. Hoje eu não sou mais um docente ativo, né? Eu sou um senhor aposentado. Dei aula durante 25 anos, mas hoje eu não dou mais aula. Mas uma boa parte dos alunos adotaram a nossa filosofia e ainda são clientes de vocês, né? E não só para ProRio, como a Lumina. Eu tenho assistentes meus que usam a Lumina e fazem até hoje aquela dobrinha para fazer a tenda, né? Que vocês ensinaram a fazer. E fazem aquelas reconstruções tridimensionais maravilhosas. Perfeito. Poxa, bacana. O professor doutor Mauro Cruz acabou de escrever aí que o senhor passa uma experiência muito sólida, né? A minha idade é dele, nós bom. somos 2 velhinhos já aqui. Fala, Dé, o que mais você manda? Temos 6 Olha, minutos, agora hein? nós já estamos chegando ao fim. 20h54. Então, agora é aquela pergunta final, o que o professor recomendaria sobre controle bacteriano de implantes dentais para quem está assistindo aqui a live? O que o senhor recomenda? Volta, porque se você chegou até aqui e ainda não descobriu, você volta, porque você não assistiu nada do que a gente conversou, e olha tudo de novo, que a resposta está ali atrás. Bem sedimentada, com experiência clínica da minha parte, experiência científica dos meus 2 amigos aqui de baixo, né? Uma honra, pessoal. Uma honra para nós dividir a tela aqui. Agradeço. Vocês sabem que todos os convites que vocês fazem, meu respeito a vocês 2, a você, Andréia, pela mediação, foi pela sua organização, né? Foi muito fluido. Desculpa se eu não segui todo o seu script. Não, foi maravilhoso. É leve, solto.
Leif, é um prazer estar com vocês dois. Vocês ver a dinâmica dessa sucessão, de vocês seguirem o passo, né, da família, do avô, né? É muito orgulho de ver vocês terem essa tradição, né? O Mauro sempre foi um profissional que eu respeitei muito, né? A capacidade de publicação da família como um todo. Você está numa empresa muito sólida, Andréia. É uma empresa que trabalha sério, com pesquisa, né? Eu não estou aqui por jabá, eu não ganho jabá nenhum para falar, e eu falo por experiência que eu uso mesmo. Você viu, né? Você perguntou, eu falava, isso eu uso, isso eu não uso. Eu uso mesmo. E quem me conhece, tem várias pessoas aqui que passaram que me conhecem, se abrir a gaveta do meu consultório, vai ver o produto lá, né? Então, não tem fake. E não tem similar no mercado. E foi ótimo mesmo, Maurão. É sempre um prazer estar aqui com amigos. A gente ainda precisa marcar aquela viagem juntos. Eu não esqueci de você, não. Gente, gratidão. Obrigado gratidão. por tudo. Obrigado a todos. Gratidão nossa. Um prazer enorme estar com o senhor. Obrigado, é um prazer, uma honra. O Gustavo não esquece do pudim de doce de leite que você levou a gente para comer, para almoçar. Bora! Se eles aparecerem em São Paulo, eu vou levar no melhor ainda, Gustavo. Agora tem um de pistache aqui. Muito bom. Você vai ficar doido. Mas melhor a companhia também. O papo. Não é? Vocês vão estar no Ciopar? O Marcos Pupo está aqui, ó, presidente do Ciopar. Do Congresso do Paraná. Olha lá, Andréia. O programamos, vamos ter que ver com a Andréia aí. Que legal, hein? Nós estamos cheios de presenças ilustres essa noite aqui na live. Ah, filha, falou que os Cruz vão falar, aparece um monte de gente importante aqui. Que maravilha! Muito bom saber. E aqui, ó, nós estamos muito felizes. Em nome do ProRio e da empresa, da Biomac, né, de todos os Cruz, nós somos muito felizes, muito alegres de receber o senhor aqui na nossa casa, né, que o Instagram do ProRio da Lumina. Muito obrigada mesmo por ter doado um pouco do seu tempo, que é tão precioso, para contar a sua experiência, que muitos que estão nos seguindo, às vezes, ainda não foram convencidos, né, de que o ProRio é a solução para o controle bacteriano. E muito obrigada, professor Dr. Gustavo, professor Dr. Fernando também, por estarem aqui conosco juntos nesta noite. Obrigada a todos por terem participado dessa live, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. E fica o convite que vai ficar gravada a live, quem quiser, quem chegou aqui atrasado, que eu sei que o pessoal vai chegando, né? Como o professor falou, a experiência está aqui, nós vamos deixar gravado e não deixem de assistir, tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada.